Disse Pedro Coralha no bloco anterior, o amor está no ar, ainda mais nesses dias que antecedem o Dia dos Namorados, que já é domingo, dia 12. Mas agora eu quero te convidar para uma conversa que envolve dinheiro. E eu não quero deixar o romantismo de lado, não. Eu só quero ser prática e te mostrar que falar sobre finanças pode, inclusive, evitar dor de cabeça entre o casal. E é com muito amor que a gente entra nesse assunto tão delicado com a ajuda de Luciane Quedo. Bem-vinda mais uma vez, Lu. Bom dia. Muito bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, com amor no ar, né, Marcela? Exatamente. Ô, Lu, falar de dinheiro não é fácil. É difícil a pessoa perguntar, e aí, quanto você ganha? Vamos falar sobre esse assunto? Envolve ali um certo tabu. Vamos ajudar, primeiro, a quebrar esse bloqueio, essa barreira. Como é que faz? Bem, primeiro a gente tem que entender que o namoro muitas vezes é uma fase em que você está conhecendo a pessoa para um relacionamento de longo prazo e mais sério. Então, o dinheiro não pode ser tabu, ele tem que fazer parte ali das conversas cotidianas, das conversas habituais, do planejamento do casal. Muitas vezes, Marcelo, os casais combinam tudo antes de casar. Combinam a cor que vão pintar a parede da sala, onde será a lua de mel, o nome até do quinto filho, mas não combinam como vão tratar ali do dinheiro. Tem total sentido. Eu tô pensando se eu fiz isso, eu acho que não. É verdade, você faz planos. E quando eu ganhar na Mega Sena, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Mas a parte prática, como que a gente vai guardar o nosso dinheiro pra gente envelhecer juntos e ter uma velhice tranquila, de fato, isso a gente não conversa, não. E pra quem já tá junto, é mais difícil ainda, não é, entrar nesse assunto? É mais difícil ainda, mas se você ainda não começou, aproveite aí a semana de amor no ar pra introduzir esse tema com seu parceiro. Quando você tem um relacionamento estável, ele é o seu companheiro para a vida, de longo prazo. E ter projetos em conjunto com essa pessoa pode fazer com que vocês cheguem muito mais longe. E não adianta, é como um barco. Se um rema para um lado e o outro para o outro, o barco não sai do lugar. Não, é verdade. Não adianta eu remar e você ficar lá sentadão esperando que eu reme mais ainda. Todo mundo tem que remar junto e na mesma direção, né? Exatamente. Ô Lu, por exemplo, tem algumas realidades diferentes. Tem pessoas que, por exemplo, um só trabalha em casa, então é aquela fonte de renda. Tem outros que os dois trabalham, mas que colocam todo o dinheiro na mesma conta. E tem um terceiro cenário que é os dois trabalham, mas os dois têm contas paralelas, assim, têm contas individuais. Seja qual for o cenário da pessoa, o importante é dividir, talvez, os gastos e tentar colocar em prática os investimentos da família, assim, do casal? Com certeza. Não existe uma fórmula mágica, que é esse jeito ou aquele que é o certo. Existe aquilo que vai funcionar para você e para o seu companheiro ou companheira. Mas o mais importante é a honestidade financeira. É conversar sobre o que você fará com os ganhos extras, é não tomar dívida e esconder do seu parceiro, é ter sim planos individuais, que são seus sonhos, seus objetivos e planos compartilhados. É chegar, Marcela, num cálculo de divisão que faça sentido. Então, por exemplo, quando se divide tudo igual, pode não ser uma conta muito justa. No primeiro exemplo que você citou, algumas pessoas abdicam da carreira profissional para cuidar da casa, cuidar dos filhos. Antes eram só mulheres que faziam isso, hoje a gente já vê alguns homens que também fazem isso. Então, acaba se tendo ali uma dedicação não remunerada forte para que aquela família prospere. Sim. Também é uma ajuda gigante, né? Trabalhando muito dentro de casa. Exatamente. E é um trabalho duro, dia após dia. Sim, sem folga, fim de semana e feriado. Serviço de casa parece que nunca acaba, né? Lá em casa, quanto mais a gente faz, mais parece que surgem trabalhos a serem feitos. Então, neste caso também, a conversa, a honestidade, a transparência é essencial. E aí a gente falava da divisão, e às vezes um ganha muito mais do que o outro. Dividir talvez as contas ali 50% pode não ser o melhor caminho. Aí pode-se, por exemplo, adotar a proporcionalidade. Quanto que se gasta e quanto que se ganha e se proporcionaliza adequando a realidade de cada um, para que o esforço seja o mesmo. Tem uma coisa super importante que a Lu tá falando, que é ver a realidade de cada um.
A gente aqui não está dizendo, olha, chega agora para o seu marido e fala, me dá aqui aí o seu extrato bancário. Não é isso, gente. Eu não estou trabalhando, você tá. Não é para a gente colocar nenhuma semente da discórdia na família, muito pelo contrário. É para que a gente consiga plantar aí dentro da sua casa a semente da conscientização. Então, você está assistindo a gente agora, eu tenho certeza que você vai se identificar com alguns dos cenários que a gente já pintou e que a gente vai pintar. Porque a ideia, quando a gente casa, não é que a gente faça as coisas juntos, que a gente não perca a nossa individualidade de jeito nenhum, mas que a gente pense juntos, que a gente pense como família. Por que a gente deixa o dinheiro fora disso? Tem que deixar o dinheiro participar, inclusive, dessa parte, né? Exatamente. Participar de uma forma aberta, transparente, é difícil, né? A primeira vez que você pergunta, e aí, quanto você ganha, que você também tem que abrir quanto você ganha, é algo que não está no nosso hábito, no nosso dia a dia. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum que as pessoas comentem entre si quanto você ganha, qual que é o seu total cash no ano, quanto você ganha no período do ano inteiro. Aqui a gente ainda é mais reservado em relação a esse tema. Parece que está sendo bisbilhoteira, né? Quando você ganha, o que te interessa? Não, pois não? É. Mas a partir do momento que é uma construção de algo de longo prazo, é preciso o quanto antes sim introduzir esse tema e já falar de investimentos, de projetos, de como você vai gastar o excedente. É muito comum que às vezes a pessoa ela tenha sido criada numa família de poupadores. E de repente o outro foi criado numa família de gastadores. E eles aprenderam assim, a educação financeira de base foi essa. E aí quando se casa dá aquele choque, aquele choque de realidade, de cultura, e aí que as brigas podem começar. Então também trazer esse tema para a mesa pode evitar futuras discussões, desavenças, divórcios. A gente fala muito, tem falado muito durante toda a semana sobre a necessidade das pessoas começarem a investir, das pessoas fazerem a reserva de emergência. E a gente fala sempre da pessoa, mas trazendo hoje para o casal. Existe uma coisa chamada reserva de emergência, por exemplo, da família? Com certeza. Então, assim, olha, eu sou casada, então a gente, se tiver alguma emergência na minha família, a gente pega isso. E eu posso ter a minha independência financeira em paralelo, se eu conseguir fazer essas duas reservas. Seria um mundo ideal, seria esse? Seria o mundo ideal, Marcela, porque não adianta, gente, a maior emergência que a gente vive muitas vezes é o desemprego, que pode aí alcançar a família como um todo. A gente está no momento que o desemprego arrefeceu, a gente está com números melhores, mas é um problema que pode sim chegar nas nossas casas. E aí, ter a noção de quanto aquela família gasta por mês e que na ausência do trabalho do outro não tem jeito, se é o seu marido, se é a sua esposa, se ele perde o emprego e não tiver mais renda, vai afetar diretamente você. Então, ter ali a noção de qual que é o número dos gastos essenciais daquela família é essencial. E a maioria hoje em dia é assim, né? As rendas se complementam, não tem mais um que é o provedor da casa financeiramente. A maioria já está dividindo bem as contas, né? Ô Lu, você começou a falar sobre essa questão da divisão das contas quando os salários não são tão proporcionais. E aí a Ana de Pinda falou o seguinte, queria saber se a gente deve dividir em porcentagem. Tipo, se um ganha mais, o outro ganha menos, é errado cada um contribuir um pouco e destinar a outra parte do dinheiro para coisas mais pessoais? Não é errado. Essa é a forma que eu considero a mais justa, a mais adequada. Então, por exemplo, 30% da renda dos dois vão para essa destinação comum. Então, entende que o esforço vai ser muito parecido. E aí sim, com excedente, você pode combinar com o seu marido, com o seu namorado, com o seu parceiro, para que você possa investir nos seus projetos pessoais. Autodesenvolvimento, aquela saidinha com as amigas que é tão gostosa, outras coisas que te deixem feliz. Isso vale para tudo, né? Coloca, então, a porcentagem do salário, 30%, 30%, a gente vê o que dá de montante e a gente faz a nossa vida familiar nisso e depois o excedente cada um vai administrando como acha que tem que ser. Exatamente. Pode também ter um projeto em comum, né? Sim, de repente aquela viagem de férias, a troca, por exemplo, de algum móvel na casa, uma reforma. Você pode ter ali uma outra reserva financeira, uma outra caixinha destinada para isso, em que os dois também contribuam igualmente para essa construção de futuro. Quando tem, por exemplo, uma única conta, em que todo mundo mexe naquela conta, fica um pouco mais difícil você ter
pegar o dinheiro para os seus projetos pessoais, ainda que você contribua ali mensalmente, colocando o seu salário naquela conta, né? O ideal até para a própria liberdade e privacidade seria que cada um tivesse uma conta. Sim, mas quando você tem esse modelo, e para muitos casais funcionam, eu conheço casais que são casados aí há 30 anos, namoram há 40 anos, que funciona dessa forma. Então, também combinar qual é o valor que você vai destinar para esses projetos pessoais, para esses gastos pessoais e deixar claro o quão importante aquilo ali é para você, faz toda a diferença, porque o que é combinado não sai caro. Exatamente. O que não dá é não combinar e de repente o outro falar, puxa, mas você vai fazer a unha de novo, já não fez semana passada? Ai, homem não entende. Não adianta explicar, porque homem não entende que unha é legal fazer toda semana. Exatamente. Né? Então é bom combinar antes. Ô Lu, com relação a investimentos, tem algum investimento, já que a gente fala tanto, que seja legal para o casal começar a investir? Para quem sabe no Dia dos Namorados, em vez de sair gastando a torta à direita, não começa, compra um presente, faz o seu jantar gostosinho aí que você merece, que você quer, mas pega uma porcentagem e destina para o investimento, quem sabe? Sim, é muito legal. E eu recomendo aí que a gente possa começar, se vocês ainda não fazem nada em conjunto, pensem em entrar no Tesouro Direto, em que você consegue ali ter valores que são relativamente baixos. Com a economia do jantar do Dia dos Namorados já dá aí para você começar a investir. E pode ser esse o pontapé inicial de um projeto comum em conjunto. A gente sempre acha que é preciso muito para começar a investir, mas na verdade a gente precisa começar para chegar naquele montante interessante. E já pensou que projeto legal, Márcia? No ano que vem, esses namorados que começarem agora a nos contarem que chegaram juntos já pensou, ali no objetivo. Ano conseguimos Dia dos Namorados 2021, que a gente tá? 22? A gente tá 22. 22, é doida que se perde no tempo. 2022. E em 2023 muita coisa mudou, ia ser muito legal, né? Muito legal. E é possível, gente. A gente não tá colocando metas impossíveis, não. Se a gente começa hoje, com certeza, em um ano, muita coisa positiva vai acontecer se você começar a poupar dinheiro. E com certeza, até um estímulo maior, né? Para que vocês façam escolhas inteligentes juntos. De repente troca aqueles presentes, né? E quem nunca ganhou, né? Urso de pelúcia, grandão, um monte de chocolate, perfumes que a gente às vezes nem gosta do cheiro. Quando a gente tem transparência também para isso e de repente se escolhe ali um investimento que vai ser substituto a isso, dá um presente mais criativo, mais modesto, pode te ajudar nessa pavimentação e construção de um futuro. Ô Lu, para encerrar, eu queria queria que você respondesse a pergunta da Karina. Tô emocionada. Como fazer no caso de um ser desempregado e o outro ter trabalho? Só um ter renda. Dá para organizar? Porque é estranho quando tem que mexer no dinheiro do outro, disse ela. É um pouquinho mais difícil, mas com conversa tudo se ajeita. Karina, o que é importante a gente entender? Que a situação de desemprego, ela muitas vezes é temporária, né? Você está em uma transição ali entre um emprego e outro. É interessante aí fazer uma busca ativa por uma recolocação, pensar em formas de se conseguir uma renda extra, se esse for o caso. Agora, quando se abdica de trabalhar para que você cuide da família, é uma outra situação. E quando se faz isso em acordo, em parceria com o outro, vocês combinaram e é para o bem comum. Então não tem nada de errado você também combinar, puxa, eu vou abrir mão do meu trabalho por 1 ano, por 2, por 3, e neste período a gente vai traçar aqui juntos uma forma de tratar das contas. Com certeza. Conversando com amor, tudo fica muito mais tranquilo e menos difícil de tomar certas decisões. Falar de dinheiro não é fácil, ainda mais quando existe falta de dinheiro, né? Mas com jeitinho, um sendo parceiro do outro, entendendo que é uma fase, tudo vai passar e tudo vai ficar ainda melhor. Lu, muito obrigada. Feliz Dia dos Namorados para você e pro maridão. Muito obrigada. Aproveitem. Para vocês também. Obrigada. Primeiro Dia dos Namorados com a Marina, né? Com ela, segundo já. Aí muda, né, um pouquinho. Muda um pouquinho a comemoração, mas é gostoso assim mesmo. Lá em casa também será em família. Um beijo, até semana que vem. Até. Beijo.